separei uma coisa para hoje. Deus já deu uma linha, nós vamos para a linha que Deus deu. Vamos misturar tudo aqui, vai ser uma bênção. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Eu vou falar assim: eu quero ser um vaso novo. Quem quer ser um vaso novo aqui? Fala assim: Senhor, eu preciso ser um vaso novo. Amém? Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 26. Então eu quero ser um vaso novo, debaixo de um propósito, debaixo de um chamado de Deus para as nossas vidas e para a minha vida. Eu sei, Deus tem um chamado para a minha vida. Deus tem um chamado para você, Marli. Deus tem um chamado para cada um de nós, Jefferson. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: talvez você não saiba, mas para o meu Deus, você é muito importante. Todos nós temos um valor muito grande para Deus, Rose. Se você for procurar, Rose, tem um monte de Rose na Bíblia. Se você for procurar, tem você na Bíblia. Nós vamos entender. Porque Paulo primeiro, ele fala sobre a vocação dos santos, ou seja, o chamado dos santos. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falou algo que eu fiquei refletindo e pensando. Quando Deus ele olha de lá de cima, ele não enxerga assim: o pastor, o bispo, o apóstolo, o reverendo, o patriarca. Ele não enxerga ninguém por um grau de unção, o diácono, o presbítero. Como Deus nos enxerga? Como filhos. Como Deus, Ele nos enxerga aqui na terra, como criatura dEle. Jesus morreu por nós. Então quando Ele olha lá de cima, Ele enxerga uma filha, querida e amada. E olha só que Paulo diz, 1:26. Irmãos, você está aqui, ó, está no plural. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Fale comigo assim: muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos nobres, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, leia aí: Deus escolheu para envergonhar os, e escolheu as coisas para, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas, preste atenção na palavra profética, que não são, para reduzir a nada as que, por quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, obrigado. É muito bom, Senhor, o Senhor está comigo, Senhor. Ter a comunhão com os santos dos santos, poder ter essa comunhão com o Senhor, enxergar a palavra como um alimento, e ela é um alimento, é a palavra que me mantém vivo, é a palavra que abre os meus olhos, é a palavra que alimenta a minha mente, é a palavra que limpa e alimenta o meu coração, é a palavra que santifica a minha carne, porque a minha carne é podre, a minha carne se reinclina, a minha carne se direciona para o pecado, mas a tua palavra faz a minha carne parar e adorar a ti. Por isso, Senhor, eu preciso da sua palavra. Fala isso, queridos. Fala: Senhor, eu preciso da sua palavra. Fala: a palavra é o alimento para a minha vida. Orehandala suriere manás. Eu preciso da palavra. Você precisa da palavra. Você pode falar isso, você e Deus, o quanto essa palavra é importante. A Bíblia, ler a Bíblia, meditar nela todos os dias, orar todos os dias, cantar e adorar ao Senhor. Você precisa, eu preciso, é isso que nos mantém vivo.
Alabacantaramanás. Aleluia. Fala, eu te amo, Jesus. É a palavra que nos mantém vivo. E eu estava meditando, deixa marcado aí a sua Bíblia. E volta um pouquinho para Jeremias. Paz, filho. Capítulo 14. Uma palavra muito conhecida por todos. Quando Deus chama o profeta Jeremias. Capítulo 18. E o fazia até uma fábrica de vasos. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Todos acharam? Verso 2. Olha, quando nós andamos debaixo de um propósito. 18:2. Quando nós andamos debaixo da ordenança de Deus, quando nós andamos debaixo da obediência de Deus, nós não temos dificuldades para entender o que Deus quer. Quer ver as coisas começar a acontecer errado na nossa vida é quando nós saímos fora daquilo que é a vontade de Deus. Olha só o que diz, a minha Bíblia diz assim, ó: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas... Quem está falando aqui? Deus. Então é uma ordem. Vamos colocar Deus como rei. A ordem de um rei, ela pode ser revogada? Após o rei dar uma ordem, alguém pode fazer aquela palavra do rei ser cancelada, anulada? Ninguém. Então Deus, ele vem, desce à terra, e ele vai ao filho dele, ao profeta Jeremias, e ele dá fala assim comigo, uma ordem. E olha só o verso 3. A obediência. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entre a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Observa de novo Deus voltando. Então veio a mim, o que veio a ele? Então vamos por parte. Primeiro Deus fala, amém? Segundo, você obedece, amém? E quando ele obedece, ele vai lá, Deus mostra um fato. Leva ele numa fábrica de vasos, fazer vasos. E um vaso se estraga, é argila. E quando aquele vaso se estragou, eu acho que Jeremias pensou, bom, agora ele vai jogar esse vaso fora, né, Aninha? Porque ele está estragado, ele não serve para nada. Quem vai querer comprar um vaso torto? Quando você vai comprar alguma coisa, um vaso, um pote, uma panela, seja lá o que for, você fala, pode ser uma furada. Não dá. Vou dar quem aqui quer presente? Vou te dar uma panela furada. Só serve para o meu cachorro comer, porque eu ganhei uma. Mas minha mãe não teve intenção não, tadinha. Foi minha mãe que me deu. Mãe, te amo. Já deu para bispo, a panela veio furada. Aí nós colocamos pro cachorro. Falei, mãe, aquela panela estava furada. Sério, né, amor? Então não tinha importância nenhuma. Mas o que o oleiro ele faz? E o que Deus queria chamar a atenção de Jeremias é que ele pega aquele vaso defeituoso e não o despreza, não joga fora, não fala mal, não fica bravo, não faz aquelas coisas, isso só acontece comigo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está ouvindo a minha oração. Não, ele não dá chilique gospel. A gente não faz isso, né? Ele não pega o telefone, ele não briga. Ele simplesmente lhe dá uma lição para Jeremias. Ele pega aquele vaso defeituoso, joga lá, faz aquele vaso voltar à matéria de ser argila novamente, depois ele vai e faz o vaso de forma perfeita. E quando aquele vaso sair perfeito, o Senhor, o que ele faz? Ele volta. E ele fala, olha o que eu quero te dizer. Agora leia o verso seguinte. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos Exércitos.
Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós, aonde? Thalita, você está na mão de quem? De Deus. Olhem para mim. Você está na mão de quem? Então eu estava meditando, tive pouco tempo para preparar, hoje nós corremos bastante, 2 pontos que nós precisamos prestar bem atenção para entender o propósito de Deus. O primeiro ponto, vai lá no capítulo 1 de Jeremias. Pega lá. Jeremias, capítulo 1. Muito conhecido por todos. Muito importante. Pega do verso 4. Primeiro ponto. Jeremias, ele recebe um chamado do Senhor para ser o porta-voz de Deus na terra. Você acha que Deus escolheu Jeremias a dedo, sim ou não? Olha só, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, olha o que Deus disse para ele, vamos todos, verso 5, antes... Então disse eu, ai, Senhor Deus, vamos todos? Eis que não sei, porque não passo de uma. Vocês se lembram que nós lemos lá no início que Paulo diz? Que Deus pega aqueles que não para fazer ser algo. Pega as coisas desprezadas e que ninguém dá nenhum valor, trabalha e faz dele um potencial. E o que Deus está fazendo aqui? Potencializando o chamado de Jeremias. Jeremias tentou sair correndo, né, David? Jeremias tentou algumas situações e Deus, ele vem, ele laça Jeremias e ele fala, você está no meu projeto desde o primeiro dia. E eu vim aqui nessa noite dizer para você, você não caiu de paraquedas aqui nessa terra. Você não foi colocado nessa família por um acaso. Deus tem um propósito em tudo e em todas as coisas através da minha vida e da sua vida. Você não trabalha no mercado confiança à toa. Deus tem um propósito. O dia que o propósito de Deus acabar ali no castelo, Deus te leva para outro, em cima de outro propósito. Mas o que eu e você precisa entender é o primeiro ponto. Fala comigo, primeiro ponto. Partida, chamado. Deus, ele chama o profeta dele. Deus, ele o capacita. Pega o verso 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, o que ele diz? E tudo que eu mandar falar, olha o 8. Porque eu sou para ti, quem está dizendo isso? Olha o 9. Então preste atenção. Primeiro, Nivaldo, Deus pega Jeremias como um vaso e coloca Jeremias aonde? Na palma da mão dele. Depois que ele trata, ele tira a palma, você da palma da mão dele e ele toca onde em você? Na sua boca. Por que na boca? Hein, Janaína? Hein, Andréia? Hein, meninos? Por que na boca? Porque é da onde? Deus estava chamando para ele ser o quê? Porta-voz, profeta. E a palavra ia sair da onde?
Então Deus toca onde nele? E tudo que Deus mandar falar, ele teria que e não temer. Isso significa que seria somente um mar de rosas. Jeremias ia chegar nas nações, nos reinos, para os povos, ele ia falar e todo mundo, pode falar, a gente aceita. Não, as oposições faz parte. Mas quando você parte de um ponto, princípio, eu estou debaixo de um propósito do chamado de Deus. Maraízes, eu aprendi, não foi você que escolheu Deus, está em João 15,16, mas foi Deus que te escolheu. A gente usa esse termo, eu aceitei Jesus, né, seu Luiz? Mentira, foi ele que te aceitou. Eu aceitei Jesus. Quem disse que você aceitou? Foi ele que te aceitou. Olha só o verso 10. Olha, que hoje, o que Deus ele faz? Leia. O que você entende disso? Que quando ele te chama, ele vai te dar as ferramentas para você executar o seu trabalho. Quantos aqui são mães ou pais? Você recebeu um chamado para gerar filhos, cuidar de filhos. É uma grande responsabilidade hoje formar filhos, e filhos abençoados. O meu pai me ensinou e com o tempo eu e a bispa estamos aprimorando isso. A Marcinha sofreu mais, a Milena e a Mariana está sofrendo menos. Mas eu aprendi a ensinar as minhas filhas a serem discípulas de Jesus. Ensina a criança o caminho que ele deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar dela. Filho, ó, a igreja fica... Qual é o nome da rua aqui mesmo? Que número? Esse aí é o endereço, filho. É isso daí que é para ensinar a criança? Não. Eu estava conversando com o bispo Rodrigo, sabe o que ele faz com o filho dele? Eu não sei se é 1 ou 2 vezes por semana. Ele senta com o filho dele e ele dá curso bíblico para o filho dele. Discipulado. E hoje o filho escuta o pai falando, não tem tempo hoje, filho, passa amanhã. Discipular, ensinar o filho a ser discípulo. Maridos, ensinar a mulher a ser discípula. Mulheres, aprender que discípula é submissa. E a submissão
Preste atenção. Para aí. Qual é o processo de pegar o vaso velho, torto, furado, jogar e fazer um vaso novo? É o homem, era eu, Márcio, quando eu andava no pecado, perdido nas drogas. Era eu, Márcio, velho, antes do Senhor Jesus me aceitar. Era você, esse vaso velho, podre, quando ficava na bebida, na bagunça, na gandaia. Nós éramos esse vaso velho, torto, furado, que Jesus nos achou. Por isso que Paulo diz que as coisas velhas precisam ficar onde? Fala, bem para trás, bem longe de mim. Por que que as coisas velhas precisam ficar bem longe do novo homem? Para não misturar o velho com o novo. No milagre do vinho, no casamento, primeiro serviu o vinho que foi comprado. Acabou o vinho, Jesus faz a multiplicação, o povo bebe de novo. Qual foi o melhor vinho, o primeiro ou o segundo? Por quê? Porque passou por Jesus. A água suja passou por um processo sobrenatural nas mãos de Jesus. E Jesus, ele pega a água suja e transforma num vinho novo. Eu era uma água suja. Você sabe o que é essa água aí? Ficava na entrada. Quando os judeus chegavam, eles lavavam as mãos, o rosto e alguns dos pés por causa da poeira. Foi essa água aí que Jesus transformou no melhor vinho. Nós éramos uma água suja e nós nos transformamos num vinho novo. Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por isso que você não pode se alimentar do passado. Eu estou com saudade daquela minha ex-namorada, da ex-noiva, do ex-emprego, irmãos, aqui jaz um, morreu, enterrou, colocou a data, colocou a cruz lá, esquece. Porque quando você traz o passado para o presente, vai... E aí você vai ficar na corda bamba, sem saber o que fazer. Por isso que Apocalipse diz que os mornos serão o quê? Ou você é quente, ou você é ficar em cima do muro, não. Ou você é vaso novo, ou você é vaso... Porque se tiver furado e o Senhor vai, e está acontecendo um culto danado, uma unção poderosa, e o Senhor vai e derrama o óleo dele, e o vaso está furado, até a hora que chegar em casa, acabou. Por que acontece coisas assim, que isso só acontece em outras igrejas, na nossa não acontece? Um culto poderoso, uma unção, que nem domingo que teve um culto maravilhoso, a bispa já me contou toda a ministração, né? Aí o irmão vai embora, chega no estacionamento, acontece alguma coisa, se o irmão encostou no carro dele, ele já solta um palavrão, ele já briga com a mulher no caminho, a mulher já briga com o caminho, ou chega em casa, tem que pagar aquela conta logo. O vaso está furado, não adiantou nada ir para o culto, tudo que Deus derramou se perdeu. Às vezes a gente fica preocupado, eu quero ser bispo, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero. Então, primeiro, nós precisamos ser um vaso novo. O mais importante é você olhar no espelho e saber quem você é. Por isso que eu falei, são 2 pontos importantes. Primeiro, o chamado. Depois, estar aberto para entender o que Deus quer. Por isso que Paulo nos ensina isso. Pega o verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir?
Nós, porém, temos o quê? Quando Jeremias foi lá, e ele viu aquele processo, o que o Senhor falou para ele, Aninha? Você é meu. Fala assim, eu sou do Senhor, e Ele é meu. Se você tem a mente de Cristo, você precisa alimentá-la. Você é um jovem, toda a carreira pela frente. Você lá fora vai ter um valor enorme. 16 anos, bonitão, né? As drogas estão lá fora te chamando, a bebida, a mulherada. Vem, vem. O mundo está lá fora. Você tem que escolher. Você pode ficar aqui e viver o propósito de Deus e ser um jovem abençoado, amanhã se casar, ser um grande empresário, um pastor, o que Deus quiser para a tua vida, você pode ir lá para o mundo. Do mesmo jeito que Deus te chama, o mundo também te chama. Eu vivi isso. Quando eu conheci a bispa, era do samba, meu. Já falei para vocês, né? Não sei dançar samba, né, amor? Tem jeito, cara. Eu lembro uma vez que eu me preparei, né? Ela, onde você vai? Ué, crente vai para o culto, você não sabia? E de sábado tem culto. Brasil para Cristo é sábado, todo domingo, sábado tem culto. Se você for para a igreja, não precisa mais vir em casa. Como é que é? Não, eu quero pro samba. Negócio é esse de igreja. Se você for para a igreja, não precisa mais vir aqui. Falei, beleza, então eu vou para a igreja. Pensei comigo, tem um monte de mina bonita lá, viu? Fico por lá mesmo, crente sem vergonha, irmão. Aí quando eu cheguei em casa, sabe quem estava me esperando, Jefferson? Minha sogra. Falei, pronto, agora vai vir a vassoura. Eu falei para minha filha, se ela quer uma mudança de vida, é para ela ir para a igreja junto com você. Eu falei, por que, minha sogra? Ela começou a fazer comparações. Olha isso, olha isso, olha isso, olha aquilo, olha isso. Ela começou a pegar quem está na igreja e quem não está, quem está na igreja e quem não está. Quem está aí começou a ver a diferença. Abre a sua Bíblia aí. Malaquias 3,18. Você vai colocar isso no teu Facebook, no seu WhatsApp. Malaquias 3,18. Hein, Felipe? Você tem um chamado, filho. Um grande empresário, técnico em telecomunicações. Ganhar bem para fazer minha filha bem feliz, dar um grande presente para o teu sogro aqui que te trata tanto bem. Ei, Thalitinha. Hoje está em casa. Amanhã vai ter uma indústria. Eu estava pensando em casa, orando, tomando um banho, correndo e falando, Senhor, eu preciso ser melhor. Tem uma música que o Baiano vai colocar que diz assim, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Quebra a minha vida e me faz de novo. Sabe por que, Janaína, Deus quer te quebrar e te fazer de novo? Pra você ser uma pessoa melhor. Fala assim, Senhor, me quebra e me faz de novo. Mas sabe para quê, Jefferson? Pra você ser o melhor pai. Pra você ser um marido melhor. Chama a responsabilidade para você. Para de ficar olhando. Viu, Maraís? Deus quer que você se quebre de novo para você ser uma pessoa melhor. Tira a trave do teu olho. Você tem que ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Hein, David? Mas, o que diz Malaquias 3,18? Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve ao Senhor e entre aquele que não serve ao Senhor, entre aquele que adora a Deus e entre aquele que não adora a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu vou ser essa diferença. Eu não vou ser um cara chato. Eu não vou ser um mala sem alça. Eu tenho 3 coisas para falar para você nessa noite.
Feche os seus olhos. Pode soltar o louvor para mim, Baiano. Pode ficar aí os levitas hoje. Eu quero ser, Medita nessa música. Senhor amado, Quero que você faça uma reflexão. como um vaso O que você está fazendo com o chamado que Deus te deu? do oleiro. Deus chamou Jeremias para experiências sobrenaturais. Minha vida Baixa um pouquinho mais para mim, Ronaldo. e faça de novo. Deus não dá coisas espirituais para homens carnais. Quero ser, Deus não usa homens que quer dividir a glória dele. quero ser, Deus não levanta homens que quer glória para si. Deus não revela segredos para homens carnais. Deus só vai falar comigo e com você se você for um homem ou uma mulher espiritual. Nós temos a oportunidade de rever os nossos conceitos. Nós temos oportunidade de rever os nossos valores. Nós temos oportunidade de consertar coisas que nós estamos fazendo errado. Ultimamente eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho procurado melhorar em todos os aspectos da minha vida profissional. Tem coisas que eu fazia antes que eu não faço mais hoje. Tenho procurado ser um melhor pai. Tenho procurado ser um bom esposo. Tenho procurado ser um bom servo. Eu tenho procurado, eu tenho orado. Eu falo, Senhor, tem paciência comigo, Jesus. Senhor, eu te amo, eu sei que o Senhor também me ama. Eu tenho um chamado na minha vida, o Senhor me chamou. O diabo tentou me levar para as drogas, tentou me destruir, mas Deus já havia sonhado com uma família. O nome da minha esposa Nivalda já estava escrito nos céus, já estava separado. O nome das minhas 3 filhas, Deus já sabia que eu teria 3 meninas. Deus já sabia que em 2016 eu estaria na cidade de Bauru. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz, diz o Senhor dos Exércitos, e não pensamento de guerra. Deus te chamou, Deus te separou. Se Ele te chamou é porque Ele te ama e Ele confia. Talvez você vai ser um bispo, um pastor, mas você pode ser um grande empresário, você pode ser um bom funcionário. Deus te chamou para você ser um bom vizinho, ser um vizinho legal, seus vizinhos terem prazer de falar com você, dar bom dia, dar paz do Senhor, seus companheiros do seu trabalho, da sua faculdade. Deus te chamou para você ser uma pessoa de Deus. Como anda o nosso testemunho? Será que as pessoas lá fora estão te procurando? Eu quero ser esse vaso novo. Eu tenho 3 palavras proféticas para você. Primeiro, Deus não desiste de você. Mesmo quando você falhar, mesmo quando você errar, Deus não desiste de você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você que está me ouvindo em casa e vai ouvir essa ministração depois, Deus não irá abrir mão de você. Xerecalamanás. Mesmo que você caiu, mesmo que você venha errar, se você se arrepender, se você se humilhar, se você pedir perdão, se você realmente deseja uma conversão, Deus não vai abrir mão de você. A Bíblia diz que o pai e a mãe podem abrir mão do filho, mas Deus não abre mão de você. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer e abandonar o filho, mas Deus não vai abrir mão de você. Você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por uma tempestade, você pode estar passando por um deserto, mas Deus te diz nessa noite: vou fazer desse deserto um altar de milagres e de bênçãos para a tua vida.
Ele te chamou no ventre. Foi Ele que te deu o seu nome. Por isso, em nome de Jesus, declaro para você nessa noite, Ele não vai abrir mão de você. Seja o que foi que te derrubou e que te fez falhar, seja o que desviou o seu olhar, seja o que for que entrou no seu coração, hoje o Senhor te diz: estou de braços abertos. Segundo lugar, Deus não faz remendos. Você viu? Deus não fez remendo no vaso. Vocês prestaram atenção na ministração do pastor Anderson? Quando o vaso ele fica com uma fissura, algumas pessoas, para não perder aquela matéria-prima, ele vai e coloca a cera, e ele esconde aquela brecha e pinta o vaso, ele fica lindo. Você olha para o vaso assim, ele está perfeito. Mas quem fez aquele vaso, quem reformou aquele vaso, sabe que ele tem defeito. Jamais Deus irá te remendar. Jamais Deus vai falar assim: bispa, vou perdoar metade dos pecados que você está falando. Jamais. Deus não faz remendo. Deus não coloca o Espírito Santo dele, que é limpo, em vasos defeituosos. Deus não coloca o Espírito dele, que é limpo, em corações impuros. Tem pessoas que até se esforçam. Ela tem até um estereótipo de cristão. Mas você viu que Paulo ele diz: a sabedoria humana sem o Espírito de Deus, ela não é nada. Até porque a sabedoria humana, ela tem uma função. Ela deixa a pessoa soberba. Ela faz a pessoa arrogante. Chega um ponto que ele acha que ele não precisa mais de ninguém. Aí está o perigo. Aí mora o perigo, quando alguém acha que não precisa. Eu não preciso de ninguém. Uma hora eu vou fazer essa ministração: o cristão dependente e o cristão independente. Eu vou fazer essa ministração para um domingo. O dependente e o independente. Cuidado com os independentes. Cuidado com aqueles que se dizem independentes. Eu sou dependente. Eu preciso de você. Eu olho para minha esposa. Ontem eu cheguei de madrugada, eu falei: amor, eu preciso de você, eu te amo. Eu preciso das minhas filhas, eu preciso da igreja. Eu preciso dos meus vizinhos, eu preciso dos meus irmãos. Olha para mim. Baixa um pouquinho, Ronaldo. Terça-feira vocês estavam no culto de oração e eu estava trabalhando. Bem 8 horas da noite, Aninha. E eu numa escada, 8 horas da noite no escuro, botando uma antena no alto. E eu estava do lado de uma igreja católica. A igreja da Graça enorme, um prédio 3 vezes maior do que esse. E uma outra igreja católica do lado. Como nós é a Pedra Viva aqui, no meio um estacionamento. Irmãos, eu fiquei encantado que eu vi. Estava rolando o culto. Não vou nem falar de missa. Eu nunca vi e senti tanta unção numa igreja católica como aquela. Um louvor, cânticos ministeriais, padre orando em línguas e falando para o povo: adore, se lança, se entregue. No céu vai ter surpresas. Por isso, eu não fui chamado para falar de você, para falar de você, para falar de você. Eu fui chamado para te abençoar. Eu fui chamado para emprestar o meu ouvido para alguém e levar pela palavra.
Irmãos do céu, que unção que estava naquela igreja católica. Eu comecei a trabalhar, meu, diante de Deus, irmãos. Eu comecei a sentir uma unção vindo daquele lugar. Eu falei, Senhor, eu estou ficando louco, ou Deus está usando as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Porque a qualquer momento Deus pode fazer assim, ó, sair tudo aquilo que é idolatria e entrar 100% o Espírito Santo de Deus lá. Em último lugar, eu quero falar isso olhando para você. Fala para o teu irmão. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer. Aponta o dedo para eles. Um vaso segundo o seu querer, irmãozinho. Mas um vaso segundo o propósito soberano de Deus. Aí moiou. Mas se não for o que eu quero, para mim não serve. Então, só para mim terminar e passar para a bispa aqui. Uma vez nós estávamos num culto e nós já tínhamos atendido uma moça que ela estava noiva e o noivado dela só tinha briga. Aí chegou um dia que aquele cara terminou o noivado com ela e falou, não quero mais você. E aquela moça caía, chorava aqui, chorava ali. Aí eu e a bispa aconselhamos, tá? E um dia o bispo não sabia de nada, ele estava pregando, aí ele foi orar, ele colocou a mão na cabeça dela e falou assim, Senhor meu Deus, eu peço a Ti que faça o Teu propósito na vida dela. Ele nem sabia. Que ela entenda o propósito de Deus. Sabe o que ela fez? Ele estava com a mão aqui assim, ela tirou a mão dele, da cabeça dela, olhou para ele e falou assim, o propósito de Deus eu não quero, eu quero o meu, é que o meu ex-noivo volte para mim. Ele olhou para a cara dela e falou assim, nem ele e nem a unção de Deus na sua vida. Amém? Cuidado o que você pede. Cuidado. Você pode pedir coisa que amanhã você pode não aguentar carregar. Então ande no propósito de Deus. Agora eu estou assim, irmãos. Eu não compro uma vírgula, eu não compro um carro se Deus não descer no céu, numa roupa. Eu nem como. Já não como mesmo, principalmente quando estou trabalhando. Se eu estou com o Wendel, eu sei que eu tenho que comer porque ele começa a fazer cara feia. Meu relógio do almoço é o Wendel e o Felipe. Agora eu tenho mais o Felipe começava assim. Nossa, uma dor de cabeça. O que foi, Felipe? Oh, uma dor de cabeça. Eu olhava o relógio 3 horas da tarde. Acho que nós vamos almoçar então. O Wendel começa. Fecha aquela cara, já viu o cara fez. Já sei que tá na hora do almoço. É igual aquele alarme do pica-pau. Vamos andar no propósito de Deus. E o propósito de Deus é Romanos. Vamos lá, Romanos 12, 2. Para nós terminarmos. Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o chamado soberano de Deus está em cima de Romanos 12, 2. Boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, essa palavra está na minha vida, Senhor. Ela mudou a minha vida. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, cada dia trabalha mais. Trabalha em mim, me faz uma pessoa melhor. Trabalha em mim, Senhor. Me faz um homem mais paciente, sábio, espiritual. Me ensina a discernir as coisas certas e erradas. Me ensina, Senhor, a andar em santidade, a agradar o Teu Espírito, ouvir a voz do Teu Espírito, a falar sim para o Senhor, como Jeremias. Meu Deus, como é lindo, Pai, ver o Senhor falando com Jeremias e em tudo ele te obedecendo e sendo obediente a Ti. Cuida de cada um dos Seus filhos que ouviram esta ministração, daqueles que vão ouvir depois. E nos faz uma pessoa melhor em cima do Teu propósito. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Bispa.